E aí, pessoal que está nos acompanhando, sejam todos muito bem-vindos a esta nossa jornada pela linguagem universal dos negócios. Hoje a gente vai desmistificar um assunto que, vamos ser sinceros, dá calafrios em muita gente, mas na verdade esconde uma lógica brilhante e incrivelmente satisfatória. Então preparem-se para um mergulho totalmente lógico nos fundamentos da contabilidade. Bom, para a gente já começar com o pé direito, eu tenho um aviso inicial super importante. Esta aula trata do tema Método das Partidas Dobradas, do professor Dr. Francisco Lorenz. Esse material fantástico vai ser o nosso verdadeiro passaporte. Com ele, nós não vamos apenas entender como as empresas anotam os seus números, mas como elas realmente contam a história viva de cada recurso. Vamos usar isso como nosso guia prático, passo a passo. E olha só, tudo isso começa com uma pequena viagem no tempo. Mais especificamente lá para o ano de 1494. E imagina só, foi quando um frade franciscano chamado Luca Pacioli formalizou a regra de ouro inquebrável da contabilidade. Não existe débito sem um crédito correspondente. É literalmente como uma balança que não pode nunca, em hipótese alguma, perder o equilíbrio. De um lado, a gente tem o ativo, que são os bens e direitos da empresa. Do outro lado, fica o passivo, que são as obrigações, somado ao patrimônio líquido, que é o capital próprio. O grande segredo aqui é que toda e qualquer transação sempre vai mexer nessa estrutura mantendo a balança perfeitamente nivelada. Agora, quer saber o que é realmente fascinante nisso tudo? É como esse método pega aquele nosso senso comum do dia a dia e vira de cabeça para baixo. Pode esquecer de vez aquela velha ideia de que crédito é bom e débito é ruim. Aqui a conversa é outra. Eles são puramente direções, um fluxo contínuo. Pensa assim, o crédito é simplesmente a origem. De onde a grana está saindo, a fonte que financia a brincadeira. Já o débito é a aplicação, para onde o recurso está indo, o destino final. O dinheiro sempre viaja da origem, no crédito, para a aplicação, no débito. Simples assim. E para consolidar essa ideia na nossa cabeça, se a gente analisar a matriz diagnóstica, nós encontramos as regras do jogo. Como o ativo representa as aplicações, para onde os recursos vão, ele naturalmente aumenta com débitos e diminui com créditos. E claro, seguindo a lógica inversa, o passivo e o patrimônio líquido, que são as nossas fontes, as origens da grana, aumentam com créditos e diminuem com débitos. Entender essa dinâmica é tipo ganhar a chave mestra que abre qualquer mistério contábil. Tá, mas no dia a dia, como a gente organiza isso? A gente usa o famoso razonete, que muita gente conhece como conta T. É uma ferramenta de trabalho muito elegante, super visual e direto ao ponto. Do lado esquerdo, a gente sempre vai colocar o débito, registrando onde os recursos foram aplicados. Do lado direito, fica o crédito, registrando de onde eles vieram, as origens. O saldo final dessa conta não é nada mais nada menos que a diferença matemática entre tudo que entrou de um lado e tudo que saiu do outro. Mas, convenhamos, teoria sem prática não tem tanta graça, certo? Então, vamos abrir as portas do nosso laboratório prático e ver na prática o nascimento de uma empresa saindo do absoluto zero. A gente vai fazer juntos 5 lançamentos básicos, focando só em como a estrutura do patrimônio se mexe. O desafio para quem está acompanhando agora é um só. Tentem seguir o fluxo do dinheiro e identifiquem sempre qual é a origem e qual é a aplicação. Vamos lá. Fato número 1. A criação da empresa em si. Os sócios decidem investir R$ 250 mil em dinheiro vivo na mesa para o negócio nascer. Qual é a origem dessa montanha de dinheiro? É o capital próprio dos sócios, que a gente registra na conta capital social, lá na direita com um crédito de R$ 250 mil. E onde esse recurso foi parar fisicamente? Na conta caixa, que é um ativo, levando um débito de R$ 250 mil na esquerda. O fluxo saiu da origem e chegou perfeitamente no destino. Em seguida, a gente tem o fato 2, protegendo o dinheiro. Afinal, deixar 250 mil dando sopa num cofre físico não é exatamente a ideia mais segura do mundo, né? Então a empresa vai lá e transfere tudo do caixa para uma conta corrente no banco. Olhem a genialidade da coisa. A conta caixa agora vira a origem do recurso, levando um crédito que zera o saldo dela, e a conta banco vira a nossa nova aplicação, recebendo um débito de 250 mil. A gente só trocou um ativo pelo outro e o equilíbrio continuou intacto. Chegamos ao fato 3. Hora de crescer, mas usando a grana dos outros. A empresa compra R$ 30 mil em mercadorias para revender, o nosso famoso estoque. Só que a prazo. Pensem comigo, se não sair um centavo do banco agora, quem foi que bancou essa operação? Os fornecedores. Exato. Então a conta fornecedores, que é um passivo, uma dívida nossa, vira a origem, recebendo um crédito de 30 mil. E a aplicação?
é a chegada dos produtos lá no estoque, que ganha um débito de 30 mil. Indo para o fato 4, a empresa precisa de uma estrutura para trabalhar. Eles compram móveis e equipamentos por R$ 5.000 e pagam isso à vista, no Pix ou transferência bancária. Dessa vez, a origem do dinheiro é a nossa própria conta no banco, que sofre uma baixa com um crédito de 5 mil. E onde esse dinheiro foi aplicado? Ele virou mesa, cadeira, computador, ou seja, a conta de móveis e equipamentos, que é um ativo, recebe um débito de 5 mil. É o dinheiro líquido se transformando em estrutura física. E para fechar o nosso laboratório, o fato 5, honrando os compromissos. A empresa decide abater metade daquela dívida de R$ 30.000 com os fornecedores, usando o saldo lá do banco. A origem de dinheiro para pagar esse boleto é o banco. Então a gente joga um crédito de 15 mil nele. E onde aplicamos isso? Na liquidação da dívida. Sendo assim, a conta fornecedores ganha um débito de 15 mil. Percebam como essa jogada diminui um ativo e um passivo ao mesmo tempo? Ufa! Passadas essas 5 operações, a gente chega no fechamento das nossas contas T nessa síntese. Dando uma olhada nos nossos bens e direitos, o banco terminou com um saldo devedor de 230 mil. O nosso estoque tem os 30 mil e os móveis estão lá com 5 mil. Olhando agora para as obrigações e para o capital, a nossa dívida com os fornecedores caiu para 15 mil credor e o capital social segue firme com uma grande fonte original lá dos 250 mil. E aí fica a pergunta que não quer calar. Será que o método daquele frade lá de 1494 funcionou mesmo? E é aqui que a mágica acontece, o grande finale. E fala sério, traz uma satisfação lógica gigante ver isso, o balanço patrimonial. Pessoal, se a gente somar todos os ativos, o banco, o estoque e os móveis, nós batemos num total de R$ 265 mil. E se a gente somar o nosso passivo com os fornecedores e o patrimônio líquido com o capital social, adivinha? A gente chega cravado nos mesmos R$ 265 mil. Ativo é igual a passivo mais patrimônio líquido. A balança está em perfeita harmonia, mostrando que nenhum centavo se perde, tudo simplesmente se transforma. E para garantir que essa precisão matemática se repita todas as vezes que a gente for fazer um lançamento, o professor Lawrence separou um checklist infalível de 4 passos. Passo 1, compreenda o fato. Entenda a historinha, o que realmente está acontecendo na operação. Passo 2, identifique as contas afetadas. Quais peças do patrimônio se moveram. Passo 3, analise se o saldo dessas contas está subindo ou descendo. E por fim, o passo 4, a nossa regra de ouro. Descubra quem fornece o recurso, que vai ser o crédito, e quem recebe o recurso, que é o débito. Seguindo essa receitinha, errar vira uma missão quase impossível. E assim a gente vai chegando ao final da nossa explanação com uma frase que resume perfeitamente tudo isso. O equilíbrio é a linguagem universal dos negócios. O método das partidas dobradas não é sobre decorar um monte de regras como se fôssemos robôs. É, na verdade, sobre seguir o rastro da verdade de cada recurso e contar a história financeira de um negócio de forma totalmente transparente. Muito obrigada a todos pela companhia incrível nessa jornada. E se esse conteúdo ajudou a clarear a mente de vocês, eu peço, por favor, a quem está assistindo, se inscrevam aqui no canal, sigam as nossas páginas, salvem este conteúdo para poder consultar depois e compartilhem em suas redes sociais, para a gente fechar e deixar uma pulga atrás da orelha. Agora que o fluxo de origens e aplicações faz todo sentido, o que o balanço patrimonial da própria vida financeira de cada um de nós revelaria sobre as escolhas que estamos fazendo hoje? Fica a reflexão. Até a próxima explanação, pessoal.